Olá, nono ano. Bom, como eu havia avisado, acredito que nas aulas de ciências, essa semana nós iremos fazer revisões e eu vou passar um trabalhinho para vocês. Esse trabalho vai ser passado amanhã, né? E durante a semana a gente vai revisando todos os conteúdos que a gente viu nessa unidade, se é que a gente pode chamar de unidade, né? Porque se estendeu por um bom tempo. Então, a primeira coisa que eu queria revisar com vocês é Bhaskara, porque naquela atividade da pirâmide que eu passei, muitos de vocês falaram que ainda tinham dúvidas em como resolver equações do segundo grau usando Bhaskara. Bom, o que é que a gente precisa entender aqui antes de mais nada? Nós vimos várias coisas sobre a equação de segundo grau. Dentre essas coisas, a gente viu formas de resolver e a gente viu propriedades. Primeiro, vocês têm que ter bem claro a diferença entre essas coisas. Aquelas propriedades que a gente viu, preste atenção, aquelas propriedades que a gente viu do delta, do valor do delta ser positivo ou negativo, aquela propriedade de soma das raízes, de produto das raízes, aquilo ali são propriedades, não é a resolução da equação. Então, qual é a diferença? Imagine, por exemplo, que você está fazendo uma continha de soma, né? Você está somando duas coisas. Vocês com certeza já aprenderam que na soma não importa a ordem, né? Tanto faz você somar, por exemplo, 2 mais 3 ou você somar 3 mais 2. Dá o mesmo resultado. Isso é uma propriedade da soma. Mas propriedade é diferente de você resolver, né? É diferente você saber que é essa propriedade e é diferente você fazer uma continha de mais. Aqui é a mesma coisa. Aquelas propriedades que eu citei anteriormente são propriedades, eu já estou dizendo propriedades. São coisas que a gente sabe das equações do segundo grau, mas sem resolver. Já Bhaskara é uma forma de resolução, ou seja, resolver a equação do segundo grau é achar o valor de x. Bom, existem outras formas de resolver a equação de segundo grau, a gente viu algumas delas, né? Só que aí a gente precisa saber algumas coisinhas de fatoração, algumas coisinhas sobre raiz. Então, assim, qual é o interessante de usar a fórmula de Bhaskara? É que ela serve para qualquer equação. Seja completa, seja incompleta, você consegue usar resolvendo Bhaskara. Geralmente a gente usa Bhaskara quando são equações completas, porque aquelas outras formas de resolução não se aplicam, né? Quando a equação é completa. Completa é quando ela tem os três coeficientes, A, B e C. Daí, a fórmula de Bhaskara eu já cansei de mostrar para vocês, né? A gente tem o delta e a gente tem o valor de x1 e x2. x1 e x2 porque a gente já estudou que a equação de segundo grau pode ter até duas raízes, né? Ela pode ter nenhuma, uma ou duas. No caso dela ter duas, aí a gente vai ter que calcular o x1 e o x2. Então, Bhaskara é uma forma de resolução. Aí eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Vou fazer de novo com vocês, aqui esse exemplo, e aí eu vou deixar um exercíciozinho para vocês tentarem fazer sozinhos. Então, vocês podem, durante esse vídeo, vocês podem ir tentando resolver essa aqui comigo também, né? Escrevendo, escutando, porque aí depois vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? Eu vou deixar só equações completas e só equações em que vai ter x1 e x2 para ficar mais tranquilo para vocês. Então, vamos lá. Primeiro passo para resolver a equação de segundo grau. Ó. Primeira coisa é os coeficientes. Então, você acha aqui. Quem é o coeficiente A? O que acompanha x quadrado. Então, é 1. Quem é o coeficiente B? É o que acompanha o x. Então, menos 1. Se não tivesse x, seria 0, né? E quem é C é o coeficiente que está livre, que não acompanha nenhuma letra, né? Então, isso seria o menos 12 nesse caso. Se você errou esses coeficientes, você vai errar a fórmula. Então, muita atenção. Parece bobagem, mas um sinal muda completamente a sua resolução, né? Então, vamos agora para o delta. Lembrando, eu mostrei a vocês que você pode juntar tudo isso numa fórmula só, né? Mas, enfim, se a gente já está tendo dificuldade fazendo dessa forma separadinho, então, para que se estressar com a fórmula inteira, né? Vamos fazer desse jeitinho aí. Então, ó, delta, primeira coisa.
b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você já tem os coeficientes, é só substituir. Então, b ao quadrado será menos 1 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Então, ó, substituiu, é só fazer a continha. Menos 1 ao quadrado é 1. Aqui a gente tem uma multiplicação, então eu preciso fazer jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 12 é 48. Então, o nosso delta será 1 mais 48, que é 49. Daí, no x1 e no x2, a gente não usa raiz de delta, então você já pode escrever aqui, ó, quem vai ser a sua raiz de delta. Raiz de delta é raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Beleza. Agora, x1 e x2 é só substituição também. Deixa eu fazer aqui do lado de azul. Ó, x1 menos b. Então, ó, se o b é menos 1 e eu tenho menos na fórmula, então a gente escreve menos 1. Mais o raiz de delta a gente já viu que é 7. Sobre 2 vezes a é 1, 2 vezes 1. Bom, geralmente o que é que eu faço? Antes de eu resolver x1, aliás, eu já deixo o x2 escrito bonitinho. Por quê? Porque ele é igualzinho ao x1, exceto por esse sinal do meio, que é menos. Então, isso meio que já adianta as coisas para mim, digamos assim. Mas se você não quiser, você faz um e depois faz o outro, né? Escolhas. Menos 1 dá um positivo, né? Pois menos com menos dá mais. Então, eu vou ficar com 1 mais 7. E 2 vezes 1 é 2. 1 mais 7 é 8. 8 para dividir para 2, 4. Embaixo será a mesma coisa. Então, será 1 menos 7, né? O sinal é diferente, dividido por 2. 1 tirar 7 é menos 6. E menos 6 dividido por 2 é menos 3. Então, quem são as soluções dessa equação de segundo grau aqui? É 4 e menos 3. Ok? Bom, observações. Eu não vou revisar a equação irracional nem a equação biquadrada, porque eu não vou mais aperrear vocês com isso, tá bom? Então, eu vou focar em equação de segundo grau e função, que são conteúdos mais importantes para a gente, tá? Pelo menos nesse momento, em que a gente tem que fazer adaptações para a nossa realidade atual, certo? Bom, uma outra observação também é que eu sei que não é algo simples, tá? Eu sei que é algo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver em matemática, porém, vocês não vão aprender apenas vendo eu fazer, apenas copiando o que eu faço. Vocês precisam praticar. Para realmente lembrar como faz, vocês precisam fazer os exercícios e tentar fazer os exercícios sozinhos, tá bom? Então, eu vou deixar uma fichinha aí. Uma fichinha não vou deixar muitas equações, não. E vão ser poucas, porque cada equação leva quase metade de uma folha para resolver, né? Então, e aí depois a gente corrige isso, tá certo? Então, espero que vocês tenham lembrado um pouquinho melhor como é que faz. E como sempre, qualquer dúvida, me procurem, tá?